A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, verso 15, diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha só como a oração é poderosa. Diz que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Quem levanta é o Senhor, mas levanta pela oração da fé. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Que mensagem tremenda e maravilhosa encontramos aqui em Tiago, capítulo 5, verso de número 15, mostrando-nos alguns tipos de oração. Primeiro, a oração da fé. Eu vou falar sobre 12 tipos de oração, mas há mais na Bíblia, só vou falar sobre 12. Primeiro aqui, a oração da fé. Essa oração da fé, também podemos dizer que é como ela é feita para o doente, ela também é a oração da cura. Alguém pode dizer, mas toda oração não tem que ser de fé? Infelizmente tem algumas orações que não tem fé envolvida. Mas a oração precisa ter a fé. A oração da fé salvará o doente. Então, ao mesmo tempo que ela é a oração da fé, ela é a oração da cura, porque ela salvará o doente e o Senhor o levantará. Ainda em Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Então aqui nós temos a oração da confissão. Como é importante nós confessarmos. E olha que o verso anterior fala: se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Mas são perdoados quando confessamos. Então nós temos a oração da fé, a oração da cura, a oração da confissão. E aí diz: e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração da confissão traz cura, para que sareis. E a oração feita por um justo. Então aqui em Tiago 5,16 temos a oração feita por um justo. Olha só, a oração da fé, a oração da cura, a oração da confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros. A oração do justo diz que pode muitos seus efeitos. Podemos chamar também a oração eficaz. Tiago 5, 15 e 16 encontramos 5 tipos de oração aqui. A oração da fé, a oração da cura, a oração da confissão, a oração do justo, a oração eficaz. Mas vamos ver outros tipos de oração. Carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7, lemos assim, 1 Pedro 4, 7, está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Aqui a oração da vigilância. Vigiai em oração, orando e vigiando, que é muito importante. Tem gente que ora, mas não vigia. Então, a oração da vigilância aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 5, vamos ler outro tipo de oração. 1 Timóteo 4, 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Essa é a oração da santificação, que nós damos graça pelos alimentos e os santificamos em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 2, lemos: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Então aqui nós temos a oração da ação de graças, não é? De agradecer. Orar não é só pedir, mas orar também é agradecer a Deus. Filipenses capítulo 1,
versículo de número 19, lemos assim: porque sei disso, que me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Me resultará salvação pela vossa oração. Essa é a oração da salvação. Efésios capítulo 6, verso 18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração no Espírito. Romanos capítulo 12, verso 12, lemos assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Aqui nós temos a oração perseverante. E finalmente, para acabar, o profeta Isaías, capítulo 26, verso de número 16. Lemos assim, Isaías 26, 16. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. A oração secreta. Essa é entre você e Deus. 12 tipos de oração. A oração da fé, a oração da cura, a oração da confissão, a oração do justo, a oração eficaz, a oração da vigilância, a oração da santificação, a oração de ação de graças, a oração da salvação, a oração no Espírito, a oração perseverante, a oração secreta. Que nós possamos perseverar em oração. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Clique no playlist e ali você encontra as pastas. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.